Mulher, tem dias que você acorda e já parece que o peso do mundo está sobre os seus ombros? E antes mesmo de sair da cama, a sua mente já te diz: "Ih, você não vai dar conta hoje. Você está falhando, você está fracassando, você está em falta com seu marido, com seus filhos, com Deus." Pois é. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que você acredita. Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, e no vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre um campo de batalha silencioso que está bem aqui, a nossa mente. E eu quero te mostrar como você pode sim vencer essas guerras, mesmo não sendo uma mulher perfeita, sendo uma mulher real, de carne e osso, assim como eu. Então fica nesse vídeo até o fim para você descobrir como vencer essas batalhas. E já se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bora? Mulher, todos os dias, eu e você, e todas as pessoas do planeta recebem milhares de pensamentos automáticos que penetram a nossa mente. Queira nós ou não, eles vêm e eles entram na nossa mente. Não tem como nós bloquearmos essa entrada de pensamentos que a psicologia chama de pensamentos automáticos. Existem pensamentos automáticos negativos e todos nós vamos experimentar na nossa vida esse tipo de pensamento. Agora, nós temos o poder e o controle de determinar quanto de tempo esses pensamentos vão ficar dentro da nossa mente. Eu gosto de trabalhar com os meus pacientes de uma forma mais didática, chamando esses pensamentos automáticos de pensamentos martelos. Imagina você, mulher, um martelo batendo na sua cabeça dia e noite, noite e dia. Será que isso seria agradável? Imagina aí, qual a sensação que você teria de um martelo batendo na sua cabeça todos os dias? Ou o dia todo? Não seria nada bom, nada agradável. Aliás, iria te causar muitos danos. Danos à sua saúde, danos no seu humor, não iria? E assim são os pensamentos. Os pensamentos, eles têm o poder de influenciar o nosso humor. Quando nós pensamos pensamentos negativos, quando permitimos que pensamentos martelo fiquem martelando a nossa mente, obviamente que nós teremos uma resposta emocional de emoções negativas. De emoções, né? Dependendo do pensamento, por exemplo, eu não sou uma boa mãe. Uma resposta emocional da emoção chamada culpa. Essa culpa vai gerar em mim também um sentimento, uma sensação fisiológica no meu corpo. Eu vou ficar com os ombros baixos, com a cabeça mais baixa, eu vou ter um semblante já mais entristecido, porque eu também vou estar alimentando a tristeza. E, consequentemente, eu vou ter um comportamento diante de tudo isso que não vai ser legal. Porque uma mãe que se sente culpada é uma mãe que não vai tomar boas decisões, não vai ter sabedoria no lidar com os filhos. Muitas vezes ela vai ceder coisas para esses filhos para tentar reparar essa culpa. Então ela não vai ser assertiva na hora de colocar um limite, na hora de ensinar. E assim esse exemplo se aplica para qualquer outra esfera da nossa vida. Então imagine que esses pensamentos martelos, eles não são bons, nada bons. E nós temos o poder de permitir que eles fiquem lá martelando ou não. A Bíblia ainda fala, né, que a maldição sem causa não encontra pouso. Ou também tem uma frase que eu gosto de falar, diz que os pássaros podem sobrevoar a sua cabeça, mas eles não podem fazer um ninho. Ou seja, nós podemos pensar muitas coisas, passar pela nossa mente pensamentos intrusivos, destrutivos, negativos, pensamentos martelos,
mas nós não precisamos permitir que eles criem um ninho na nossa cabeça. E quando esse ninho ele se instala lá é porque nós permitimos. E quando esse ninho está lá dentro desses pensamentos, nós vivemos uma vida limitada. Se o martelo batendo na nossa cabeça nos causaria dor de cabeça, problemas até, né, neurológicos, danos até irreversíveis, um pensamento martelo batendo constantemente na sua cabeça é te fazendo duvidar de quem você é, fazendo duvidar de quem é o seu marido, de quem são os seus filhos, de que a sua vida é uma vida que está no centro da vontade de Deus, fazendo você duvidar do próprio Deus. Com certeza, se você não mudar hoje isso, você vai estar permitindo que danos irreversíveis aconteçam na sua vida. Mas que bom que você está aqui, mulher, que bom que você chegou nesse vídeo, porque eu quero te ajudar com a luz da Bíblia, pelos princípios de Deus e também aquilo que a gente conhece na psicologia, te ajudar a reverter essa situação, a estar na liderança, no controle dessa sua mente e vencendo essa guerra que é travada todos os dias no nosso campo de batalha, que é aqui, a nossa mente. Então vamos lá ver o que a Bíblia fala sobre isso. A psicologia fala dos pensamentos, né, que eu acabei de comentar para vocês. A neurociência fala sobre isso, de quanto nós precisamos nos conectar com novas oportunidades neurais para criar caminhos, possibilidades diferentes. Muitas vezes nós estamos acostumadas sempre a agir do mesmo jeito, a pensar negativamente, a agir conforme aquele pensamento, e a neurociência fala que nós temos a capacidade da plasticidade, o nosso cérebro tem plasticidade. O que é isso? É uma capacidade, ainda que nós não aprendemos no tempo adequado, fazer conexões assertivas, conexões melhores, para ter respostas melhores, não importa a idade que você tenha, você tem plasticidade, neuroplasticidade. O que é isso? Você pode sim aprender conexões novas. Então, de repente, eu não sabia, eu sempre agia dessa forma com o meu marido, eu sempre agia dessa forma na minha casa e eu não estou vendo resultado, não está dando certo. Você tem condição, mulher, de fazer novas conexões e agir de formas diferentes. Mas como que nós vamos alimentar o nosso cérebro? Como que nós vamos buscar entendimento, sabedoria para agir diferente? Para conseguir essas novas conexões? Na palavra de Deus. Esse é o principal meio, a principal fonte para transformar o nosso entendimento. E eu quero ler contigo aqui o texto tão conhecido, tão poderoso, que nós não podemos deixar de citar quando nós falamos sobre mente, sobre pensamentos, que é o livro de Romanos, capítulo 12, e versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nós, mulheres e homens e todos os seres humanos, somos o produto daquilo que nós vivemos até hoje. Produto da educação que recebemos da nossa família, do nosso temperamento, das experiências que tivemos ao longo da vida, das experiências que vivemos atualmente e que não necessariamente são nossas experiências, mas até as experiências das outras pessoas influenciam a nossa vida. Muitas vezes você acaba assimilando ou consumindo muitas notícias de jornais, muitas notícias da internet, notícias ruins, notícias superficiais, coisas fúteis, sem fundamento, e aí a sua mente, ela fica cheia daquilo ali. Pensa você que você não tá nem dando bola, eu ouvi aquela notícia daquela família que se desfez, da traição, do que aconteceu e não tô nem dando bola, tá sim. Lá na sua mente aquilo está ficando, no seu inconsciente, no seu subconsciente, e você talvez não tá acessando todo momento, mas ele tá te martelando lá profundamente. Por isso que a Bíblia fala que se nós queremos ver e viver uma nova maneira
e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos transformar a nossa mente pelo entendimento da palavra, não nos moldando, não nos conformando, não nos ajustando com os padrões desse mundo. Então eu quero, mulher, te trazer que você precisa de um renovo na sua mente. Você precisa abrir o seu entendimento para o que Deus está fazendo. Agora você não é mais a mesma de antes. Você é uma nova criatura. E sabe, quando eu falei da neurociência, dos caminhos, das conexões neurais, é como se você imaginasse um terreno baldio. Quando eu era criança, lá antigamente, às vezes tinha um terreno baldio e nós cortávamos caminho de uma rua para outra usando aquele terreno, né? Então todas as pessoas passavam por aquela grama, caminhavam por cima daquele matinho, e o que acontecia? Criava um caminho. Não é assim? Cria um caminho naquele campo. Mas quando eu quero que cresça grama novamente naquele caminho, eu preciso parar de usar aquele caminho, deixar ele parado, e com o tempo ele vai crescer grama de novo. E se eu quero construir um novo caminho, eu preciso trilhar uma nova rota. E ali, de tanto eu caminhar, também vai matar aquela grama. E não sei se isso fica didático, mas assim, é isso que acontece no nosso cérebro. Nós, quando criança, temos a oportunidade de formar as nossas conexões neurais, muitas conexões neurais, e essas conexões que são formadas na infância, elas se sedimentam e elas são mais rígidas depois na vida adulta. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha ela não vai se desviar dele, porque aquelas conexões, aquele aprendizado na infância é tão poderoso que ele fica consolidado ao longo dos anos. Mas isso não quer dizer que você está destinada, determinada a viver sempre assim. Mulher, tem dias que você acorda e já parece que o peso do mundo está sobre os seus ombros. E antes mesmo de sair da cama, a sua mente já te diz: e você não vai dar conta hoje. Você está falhando, você está fracassando, você está em falta com seu marido, com seus filhos, com Deus. Pois é. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que você acredita. Você não está destinada a viver sempre assim, desse jeito. Não é aquela coisa da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não. Você tem o que eu acabei de falar anteriormente, que é a neuroplasticidade. Você tem a capacidade, independente da sua idade, de refazer essas conexões. Graças a Deus, né? E graças à palavra de Deus que nos oportuniza tudo isso. Então eu queria já também te indicar uma leitura, um livro, porque eu creio que mulheres que crescem, que florescem, que são desatadas, que vencem a sua mente, são mulheres que leem, mulheres que buscam entendimento. E tem um grande livro para você ler, que é o livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente, que fala justamente sobre essas questões e como ela venceu, uma mulher que foi abusada pelo seu próprio pai durante muito tempo da sua vida, que venceu tantos traumas, tantas dores, tantos desafios ela viveu, e ela é uma mulher extraordinária, uma grande influência para a nossa vida. E ela fala nesse campo de batalha quanto ela, durante muitos anos, viveu sendo atormentada, sendo martelada por pensamentos ruins na sua mente. Ela conta que vivia sempre com raiva, com ressentimento, com vergonha do seu passado, e muitas vezes ela ia para a igreja, e talvez essa seja muito a realidade de algumas mulheres aqui, ia para a igreja, servia a Deus, levantava suas mãos em adoração, fazia todas as coisas, mas quando voltava para casa parecia que nada tinha adiantado, e os seus hábitos continuavam iguais, porque ela precisava mesmo era mudar a sua mente. E aí a Joyce conta uma coisa, e olha como eu mesmo sendo psicóloga aqui, eu sou apaixonada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque mesmo sendo psicóloga eu vou te dizer isso, e eu creio extraordinariamente nisso. Essa mulher, mesmo sem, ela não era psicóloga, não tinha entendimento da psicologia, da neurociência, mas o Espírito Santo
O Espírito Santo ajudou ela a identificar os seus pensamentos que vinham como setas, como martelos, incomodando, e a começar a responder esses pensamentos usando a palavra de Deus. E foi assim que ela venceu. E por que eu estou te dizendo isso? Eu sou psicóloga e eu sei que a terapia é maravilhosa, mas eu também sei que não é só a terapia que faz a diferença na vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que você que tem o Espírito Santo à tua disposição, mesmo que você em algum momento precise de terapia ou não, eu quero te dizer que você tem a maior de todas ferramentas, oportunidades, dádivas que alguém poderia ter. O Espírito Santo, ele é capaz de nos ajudar a moldar, a entender, mas você precisa querer, minha querida. Minha irmã, você precisa querer, você precisa se dedicar, você precisa se debruçar diante disso e ser uma meta importante na sua vida, transformar o seu pensamento e viver o novo de Deus. Faz sentido isso para ti? Eu quero contar aqui uma história, rapidamente, que fala também muito comigo, que é a história do profeta Elias. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. E eu quero também aqui desmistificar, porque muitas vezes nós somos tentadas a nos comparar. E não por mal, porque nós temos pessoas que nos influenciam, que nos inspiram, assim como a Joyce Meyer, né, que eu acabei de mencionar, é uma grande mulher que me inspira muito. E nós temos a tendência sempre a olhar para pessoas que nos inspiram e achar que aquelas pessoas não passam pelos mesmos desafios e guerras que nós passamos. E acabei de contar aqui todos os desafios e guerras que a Joyce já passou. E agora eu quero ler aqui na Bíblia uma história. Na verdade eu não vou ler, eu vou resumir essa história para não ficar longa demais, que é a história do profeta Elias. Um grande homem de Deus, poderoso, um grande profeta, que através da vida dele o Senhor mandou fogo dos céus, matou os 450 profetas de Baal, aqueles que estavam se levantando contra o nome do Senhor. Ele foi poderoso, ele orou, ficou sem chover, depois orou, voltou a chover. Ele fez coisas extraordinárias. E mesmo esse homem tão íntimo de Deus, tão cheio da presença de Deus, teve sua mente bombardeada por pensamentos martelos, por pensamentos intrusivos, pensamentos destrutivos. A Bíblia fala lá no livro de 1 Reis 19 que depois de todas essas vitórias, quando Jezabel se levantou e disse que queria matar o profeta, disse que mataria Elias onde ele estivesse, a Bíblia diz que ele então falou o seguinte: é melhor eu morrer. Eu não sou melhor do que os meus pais e ninguém me entende, né? Como se ele estivesse dizendo isso: ninguém me entende, eu não sou melhor que os meus pais. Olha só. Aquele grande homem extraordinário, cheio do poder de Deus, estava sofrendo justamente pela comparação. Sofrendo justamente por pensamentos intrusivos, pensamentos destrutivos na sua mente. Jezabel queria matar ele. Olha que coisa doida. Jezabel queria matar ele, ele não queria morrer. Então ele foge daquele lugar para preservar a sua vida. E quando ele chega lá, naquele lugar deserto, ele diz para Deus: eu prefiro morrer. É melhor eu morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou suficiente, eu não estou dando conta de tudo, eu não sei o que fazer, eu sou só mais um, querem me matar, eu não agrado ninguém, parece que tudo que eu faço ninguém reconhece, olha tudo que eu fiz, matei. O Senhor mandou fogo do céu, o Senhor usou a minha vida, o Senhor matou os profetas de Baal e agora eles não gostam de mim. Eu não agrado ninguém. Essas crises te parecem familiares? Muitas vezes nós passamos por essas crises. E o próprio Elias passou. Então olha que o que queria destruir Elias e o perigo real de Elias não era nem Jezabel. Não era. Eram os seus próprios pensamentos. E ali no livro de 1 Reis 19 em diante vai contando essa grande história que acaba com um desfecho poderoso do Senhor. Onde o Senhor então toca a vida de Elias, o Senhor ministra a Elias, o Senhor dá de comer uma comida que não nutre apenas
o seu físico, mas a sua alma e o seu espírito. E Elias se levanta e Elias prossegue para ter um encontro com Deus. E quando ele tem aquele encontro com Deus lá na caverna, ele então é impactado e ele é transformado na sua mente, no seu entendimento. Aí o Senhor tira dos olhos dele aquela venda que ele estava... Porque quando nós estamos nessa crise, quando nós permitimos que os pensamentos fiquem martelando, a gente só consegue enxergar isso, a gente não enxerga a solução. Mas o Senhor tirou ele do meio de todo mundo, levou ele lá para longe, colocou ele numa caverna, e lá naquela caverna eles tiveram um encontro com a brisa suave do Senhor, e ele foi tocado de tal maneira que ele conseguiu enxergar o que Deus estava enxergando. Deus disse: vamos, Elias, levanta que tem mais 7.000 profetas te esperando, homens de Deus que querem também servir ao Senhor, vai lá e faz a tua parte. E às vezes nós estamos precisando disso, nos entrar para a nossa caverna, ouvir Deus, pedir: Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu entendimento, me faz enxergar o que o Senhor está enxergando. Você tem orado por isso? Você tem buscado, mulher, por isso? E eu quero ir fechando esse vídeo, porque você está prestes a viver uma restauração na sua missão, no seu chamado, na sua vida. Eu quero declarar sobre ti hoje um renovo nas suas forças, mas eu quero falar ainda sobre 3 passos importantes. Eu quero finalizar com isso, 3 passos importantes que você vai dar, esses 3 passos, um na sequência do outro, para vencer essa batalha. E não pense que essa batalha ela é vencida uma vez só. É uma batalha travada diariamente, é uma batalha que todos os dias você vai se levantar e você vai dizer: eu vou vencer. Você vai arregaçar suas mangas e você vai lutar. Amém? O primeiro passo, olha, são 3 passos simples, são muito simples mesmo, são práticos, mas eles são profundos. E você tem 2 opções, mulher. Você pode pensar assim: ai, que bobagem, eu não vou fazer isso. Tudo bem. Mas você pode pensar: é muito simples, né? O que custa? Eu vou fazer. E você vai ver o quanto que você vai ser vencedora em tudo isso. O primeiro deles é: identifique os seus pensamentos martelo. Pegue um bloco de anotações e a partir de agora você vai pensar sobre o que você está pensando. Você vai anotar, eu não estou falando só pensar, eu estou falando você vai anotar aquilo que é pensamento martelo, você vai nomear, vai dizer em voz alta: esse pensamento não é verdade, eu não sou suficiente, eu não me sinto amada, parece que ninguém me valoriza, parece que ninguém está vendo o que eu faço. Então você vai colocar ali esse pensamento e você vai falar em voz alta: isso não é verdade. Por que não é verdade? Aí vem o segundo passo: confronte esse pensamento mentiroso com a palavra de Deus. Você vai pegar a palavra de Deus e você vai estudar. Meu pensamento é: eu não sou suficiente. Você vai ler na palavra de Deus que sem Jesus você não pode fazer nada, que Jesus te basta, Ele é suficiente, Ele é a tua graça. E aí você vai declarar que: olha, eu sou filha amada de Deus. Você vai declarar o que a palavra diz, que você tem a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, esse pensamento de que eu não sou suficiente, que eu não sou inteligente, que eu não sou capaz, é mentira, porque eu tenho a mente de Cristo e nele eu tudo posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai confrontar com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, você vai declarar a vida de Deus com a sua boca, na sua casa, sua família, seu lar, seus negócios, sua saúde física, a saúde dos seus familiares, sobre a vida do teu marido, dos teus filhos. Você vai declarar a vida de Deus. Você vai parar de falar sobre os problemas e vai falar para os problemas. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte: erga-te e lança-te no mar. Então, o que você talvez está faltando é que você fica falando sobre a montanha, você fica falando sobre o monte. Esse monte de coisa que eu tenho que fazer, esse monte de problema que eu tenho que resolver. Para de falar sobre os problemas e fale para os problemas. Então, o terceiro e último passo é que você vai declarar com a sua mente a verdade, você vai declarar com a sua boca a verdade de Deus, você vai profetizar na sua casa
Ah, tá difícil o casamento, tá desse jeito, mas eu quero declarar um casamento restaurado que vai sarar muitos outros casamentos. Eu quero declarar um filho abençoado que vai ser um profeta das nações. Eu quero declarar a vida de Deus sobre as minhas finanças. Eu quero declarar prosperidade. Aqui eu tô vendo um tempo de economizar, um tempo de reter, mas eu quero declarar um tempo que eu vou poder ajudar muitas pessoas. Você vai parar de chorar pelos problemas e vai declarar sobre eles a verdade do rei. Amém? Faz sentido isso para vocês, mulheres? Se faz, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal e compartilhe com tanto de mulheres que você conhecer, para que nós possamos alcançar muitas vidas e transformar essas mulheres em mulheres reais, de carne e osso, que carregam um nobre propósito, que vivem esse propósito com leveza e com alegria. Um grande beijo no seu coração, espero que você tenha gostado e que o Senhor toque e ministre a tua vida aí onde você está, em nome de Jesus. Um beijo grande e até semana que vem.